Olá, sejam todos muito bem-vindos mesmo que virtualmente, a MV. Nós já iremos começar o nosso bate-papo de hoje pela manhã. Eu, Anderson, comigo, a Kelly. Vamos esperar apenas mais 2 minutinhos, mais alguns colegas entrarem, para a gente começar em definitivo. Enquanto isso, a gente convida vocês a já se identificarem, acessem o chat e coloquem de que instituição vocês são, de que cidade, estado vocês são, para que a gente possa conhecê-los e vocês também conhecerem quem são os colegas que estão participando. Desde já, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, e agora de forma definitiva, bom dia a todos. Eu sou Anderson Mota, sou gerente de produto da unidade de plano de saúde da MV. A MV, que esse ano completa 35 anos de existência, atua em diversos segmentos da área de saúde e eu tenho o privilégio de representar a unidade de plano de saúde que está capitaneando esse nosso encontro de hoje sobre previsibilidade assistencial em operadoras de plano de saúde. Bom dia, pessoal. Muito bom tê-los aqui conosco. Eu sou Kelly Dias, sou gerente comercial de produtos da Unidade de Gestão Estratégica e Qualidade da MV. A gente fica muito feliz aí com a participação de vocês. Estou vendo que tem bastante gente da MV também aqui conosco, né? Muito importante que vocês sinalizem aí para a gente no chat quem são, qual o cargo de vocês, de qual instituição, para que a gente possa conhecê-los, direcionar melhor aqui o nosso bate-papo e que vocês também, né, entre vocês, também possam saber quem está participando aqui junto conosco, né? Falando um pouquinho aí sobre o nosso tema, né, como as soluções MV contribuem para a previsibilidade assistencial, Anderson e eu, nós sempre estamos aí preocupados, né, e debruçados sobre os processos que existem e visualizando como que as nossas soluções podem facilitar ainda mais o trabalho de vocês, né? Então, sempre com esse olhar crítico, um olhar de buscar simplificar, né? E a gente fala até em descomplicar todos esses processos, nós vamos trazer ideias, insights para vocês aqui de como que a gente pode fazer isso acontecer dentro aí das operadoras também. Então, falando um pouquinho sobre a rede de saúde, né, o que a MV atende aí, nós temos a vertical hospitalar, nós temos a vertical da operadora de plano de saúde, da saúde pública, medicina diagnóstica, né, a parte de clínica e consultório, e aí a unidade de gestão estratégica e qualidade, que eu estou aqui representando, né, vamos dizer assim, abraçando todas essas unidades, para que a gente possa falar de resultados, para que a gente possa falar de certificação, de acreditação, apoiar, né, os gestores nas tomadas de decisão. Então, dentro da MV, nós temos aí essas unidades de negócio, trabalhando com essas verticais, né, que trazem para a gente times de especialistas, né, times aí específicos em cada desenvolvimento, em cada suporte, para que a gente possa atendê-lo sempre da melhor maneira possível. É isso aí, Kelly. E como representante da unidade de plano de saúde da MV,
eu atuo já há 17 anos neste segmento, a gente se sente honrado e privilegiado em poder estar conversando um pouquinho com vocês a respeito do nosso negócio. A gente tem um segmento que ele é extremamente restrito, são um pouco mais hoje do que 700 operadoras de plano de saúde no Brasil, e a gente é bombardeado por um monte de situação em que diversas ferramentas ou diversos controles são necessários para a nossa sustentabilidade. E para a gente iniciar o nosso papo, a gente projetou aí na tela justamente um conceito que é muito utilizado no mercado e nas instituições de ensino para falar o que nós somos, operadoras de plano de saúde. Na verdade, nós, operadoras de plano de saúde, somos empresas que estão autorizadas a comercializar planos de saúde. E o que é um plano de saúde? Pegando esse conceito em tela, um plano de saúde nada mais é do que um seguro que as pessoas contratam para que, se elas ficarem doentes, para se elas tiverem algum tipo de necessidade de atendimento médico hospitalar, as nossas empresas estejam à disposição para fazer essa cobertura. E estudando um pouquinho, lendo um pouquinho a respeito deste conceito, esta expressãozinha, ela sempre salta aos nossos olhos. Plano de seguro, plano de saúde constitui um seguro. E é inevitável a gente fazer a comparação com empresas seguradoras de mercado. Até antigamente, que é um pouquinho mais velho, não que minha calvície denuncie isso, lembra que antes da ANS existir, lá em 2000, as operadoras de plano de saúde estavam ligadas à SUSEP, que é a Superintendência de Seguridade, tá? E se a gente fizer uma analogia com os seguros, vamos pegar os seguros mais comuns que existem, tá? Seguro de carro, seguro de casa, eles são um grupo que, sim, tem o seu risco, sim, tem a sinistralidade como base da sua sustentação, mas que eles têm um delimitador. Nós temos um delimitador que são as receitas. A gente sabe qual o valor máximo que a gente vai receber, porque eu tenho um valor de conta-prestação, vezes a quantidade de vidas da minha operadora, e eu sei, com a margem considerável já de inadimplência, quanto tem um valor estimado de receita. No caso da seguradora de veículo, por exemplo, ela consegue fazer uma projeção de um sinistro, por exemplo, os seus gastos com despesa. Por quê? Primeiro, que eu tenho a franquia do meu carro. Segundo, que o meu carro ele tem uma cobertura limitada. Olha, batida é R$100.000 para você, 120 mil para terceiros e 5 mil de responsabilidade civil. O seguro de casa, eu tenho lá o valor máximo da indenização, que é o valor do imóvel. E nós, operadora de plano de saúde? O nosso limite de cobertura ou de cumprimento da despesa é o céu. Não há um limite. Se eu tenho uma pessoa fazendo uma consulta e essa mesma pessoa amanhã ela interna e vai passar 5 anos numa UTI, as despesas elas necessitarão ser cobertas pela operadora, independentemente de lapso temporal ou de limite financeiro. Então, a gente está dentro de um universo, a gente já convive com isso há tanto tempo, aonde a gente sabe quanto entra, mas não faz a menor ideia, na maioria das vezes, de quanto a gente vai gastar. E para tentar apoiar essa organização, então a gente começa a ter um emaranhado de letras, um emaranhado de palavras, de temas, de recursos que a gente tenta fazer para poder organizar melhor esse processo. Seja uma forma de remuneração baseada em capitation, ao invés de ser fee for service, seja a aplicação de diretrizes de utilização para poder fazer com que eu tenha receita, um pool de receita garantido antes da utilização do plano, assim como a carência, seja diretrizes de utilizações que vão lá ser aplicadas ou com DLP ou sem DLP e por aí vai. Tudo isso para que a gente chegue nessa métrica de uma sinistralidade racional. Isso, mais uma vez, para nós tentarmos criar algum tipo de parâmetro que possa apoiar a sustentação do nosso negócio. A MV, ao longo dos seus 35 anos, ela tem se especializado muito mais em fazer sistema, em disponibilizar recursos para os nossos clientes que apoiem a sua tomada de decisão.
Então, quando a gente fala ali, por exemplo, em DLP, doenças e lesões pré-existentes, muito mais do que eu parametrizar e configurar isso, aplicar essa regra, nós tentamos contribuir com os nossos clientes, levando uma camada de pré-configuração já alimentada na aplicação, para que a gente possa se aproveitar justamente do que nós chamamos de comunidade MV. E essa inteligência está à disposição dos nossos clientes na sua usabilidade diária. Eu não preciso parametrizar um sistema do zero para isso, tá? Então, antes da gente chegar na questão da previsibilidade, a gente precisa entender que a previsibilidade ela vai ser uma atribuição, na verdade, uma consequência das ações que eu tenho no meu dia a dia. E eu preciso garantir o fluxo que vai gerar o meu valor final de sinistralidade da maneira mais racional possível, tá? Então, vou fazer um pequeno parêntese agora, só para mostrar para vocês exemplos dessas aplicações dentro de uma ferramenta de gestão de operadora de plano de saúde. No caso, a ferramenta oficial da MV, que é o Sou MV Operadora, tá? Para quem, porventura, ainda não conhece, ou nunca teve oportunidade de ver, apesar de nós estamos em conversas constantes com cada um de vocês que estão aqui dentro, tá? Esta é a ferramenta da MV de gestão em saúde, a plataforma Sou MV. Perceba que, neste momento, eu estou fazendo a gestão da minha operadora de plano de saúde. Tudo nasce lá no departamento de vendas, passando por cadastro, cobrança, atendimento, até desaguar lá em obrigações legais da ANS. Se eu tivesse uma unidade própria, se eu tiver uma unidade própria, aqui mesmo eu já estou lá na minha central de agendamento ou central de atendimento da minha estrutura hospitalar, ou da minha parte ambulatorial, ou do meu setor de clínica, e por aí vai. Então, é um único ambiente para a gestão da saúde da instituição. Perceba que a gente já está começando a ganhar, quando eu penso em estrutura verticalizada, a informação, ela transitando em tempo real. O beneficiário, ele nasceu dentro da minha operadora, ele instantaneamente, ele já está disponível na minha estrutura de atendimento. O atendimento dele está acontecendo em tempo real, sem necessidade de portais. Eu quero fazer com que a minha unidade própria converse com a unidade da operadora para verificar todo o processo de tomada de decisão a respeito da autorização ou negativa de guias. E o principal, as despesas que estão acontecendo dentro da minha instituição, elas estão em tempo real, disponíveis para acesso dessa informação dentro da estrutura corporativa, também sendo enxergado lá na minha operadora. Só que nem tudo está dentro da nossa estrutura interna. Nós também temos as estruturas internas que a gente precisa atender, tá? Então, baseado nesse conceito, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar métodos, criar ações ou configurações dentro do sistema para apoiar essa tomada de decisão. Seja uma gestão de cobertura assistencial de produtos, uma questão como, por exemplo, que nós falamos há pouco, uma configuração automática de doenças pré-existentes. Então, se o meu beneficiário ele informou na declaração de saúde que teve infarto agudo do miocárdio, eu tenho que automaticamente bloquear esses eventos aqui nos primeiros 24 meses de contrato dele. E isso tem que ser aplicado em tempo real, tanto no momento da autorização e análise de guias, quanto lá na prestação de contas ou contas médicas, caso essa guia ela tenha sido autorizada posteriormente ou o procedimento tenha sido lançado sem uma pré-autorização, tá? Então, perceba que a gente está começando a criar uma cadeia que vai automatizar o processo de tomada de decisão num determinado nível lá dentro do nosso setor de regulação de guias. Quando a gente vem aqui, por exemplo, no cadastro de procedimentos da nossa operadora, outros processos eles podem ser, mais uma vez, automatizados. O procedimento ele pode estar associado de forma óbvia e lógica à questão de sexo, o intervalo de dias, idade mínima ou idade máxima para a realização, um adulte que pode estar parametrizada dentro do sistema, ou, no caso das Unimedes, temos também, por exemplo, a transcrição
da tabela de racionalização da Unimed Brasil, onde eu tenho a obrigatoriedade ou não de anexos digitais no pedido de autorização por parte da rede credenciada. Mais uma vez, nós vamos criando barreiras para evitar com que ações indesejadas elas aconteçam, e às vezes eu não quero nem que, não só fazer com que não aconteça, diante das análises da nossa equipe, mas eu nem quero que essa sujeira chegue à nossa equipe. Se uma ressonância, para mim, ela tem que ter um laudo anexado durante o pedido, eu gostaria que esse laudo já estivesse anexado. Eu não quero que ter que receber para depois acessar o sistema e comunicar ao prestador que o laudo ele não chegou, que isso aconteça em tempo real, tá? Outro exemplo de configurações em aplicações de regras em tempo real são as autoexcludências, procedimentos que eles são incompatíveis um com o outro, tá? Exemplo mais comum deles é hemograma total e contagem de plaqueta. Então, nós estamos indo para uma série de exemplos aonde nós podemos parametrizar a aplicação, repito, e essas parametrizações, elas já são carga inicial do sistema, mais uma vez, deixa de ser sistema, e por isso que a gente chama hoje de soluções da MV, porque nós já queremos levar a inteligência de negócio pronta para os nossos clientes, e tudo isso vai desaguar aqui, no setor de regulação de guias da operadora. Nós temos guias que vão nascer dentro da própria instituição, temos guias que vão nascer nas ferramentas de autorização eletrônica, por exemplo, a ferramenta de autorização lá do prestador de serviço. Seja a minha operadora Unimed, cooperativa médica, seja uma medicina de grupo, seja uma autogestão, nós temos aqui o mecanismo onde o nosso prestador ele vai realizar todo o processo de autorização. E ainda podemos sonhar um pouquinho mais. Além de ter autorização, nós podemos sonhar, obviamente, com as solicitações, ela também nascendo dentro do sistema. Mais um conceito de previsibilidade. Quando o pedido médico de autorização do procedimento chega, nós já temos um cenário que nós sabemos quais são os procedimentos que estão ou pendentes de autorização ou que já foram autorizados. No entanto, eu não faço a menor ideia, quando eu passei na consulta da doutora Kelly, quais são os procedimentos que a Kelly receitou para Anderson, o beneficiário da operadora. Só quando eu me dirigir para o prestador que eu quero fazer o procedimento, que eu, operadora, vou ficar ciente disso daqui, tá? Se eu utilizo o evento de solicitação dentro da própria plataforma, a operadora, mais uma vez, de forma preventiva, ela começa a ter noção não só dos custos já autorizados, dos eventos já autorizados, como também dos eventos que estão solicitados e que cairão para análise ou serão autorizados automaticamente, dependendo do nível de configuração da operadora. Tá? E por falar em nível, um dos delimitadores da autorização automática ou não também pode ser o nível de autorização. Dando exemplo da nossa solução, para a gente ser bem mais rápido, tá? De forma simplória, todo procedimento que eu configurar que ele é nível 1, eu estou dizendo o seguinte: se esse procedimento não tiver nenhum erro técnico, carência, dívida, o beneficiário ativo, o prestador pode fazer, ele vai ser autorizado automaticamente pela web. Qualquer nível diferente de 1, essa guia cairá em análise, mesmo que tecnicamente esteja tudo bem com aquela solicitação. De propósito, eu quero trazer, porque é um procedimento de média ou alta complexidade, é um procedimento que eu quero trazer para dentro da operadora e por aí vai, tá? Anderson, e por que níveis 2, 3, 4 e 5? Porque eu quero poder, por exemplo, distribuir de forma personalizada os procedimentos dependendo daquele assunto. Exemplo, procedimentos nível 4 são procedimentos que obrigatoriamente precisam passar pelo médico auditor. E toda a minha equipe, ela só autoriza procedimentos nível 2, porque nível 3 são procedimentos que precisam passar pela auditoria de enfermagem. Então, nós vamos criando caminhos felizes dentro do sistema para que o sistema ele consiga fazer a tomada de decisão automática ou, não fazendo a tomada automática, ele possa estar preparado para fazer uma distribuição eletrônica dessas guias.
principalmente pelo ano de 2020 que nós passamos, hoje nós temos operadoras que elas são praticamente 100% virtuais. Temos, inclusive, startups utilizando a nossa solução, que eles absolutamente não têm porta para receber o beneficiário. Então, o beneficiário não leva nada em papel no momento da autorização. Todo esse processo é digital, incluindo as transferências de guias internas dentro da operadora. Este fluxo nós chamamos de mesa virtual de trabalho, tá? Então, eu venho aqui, escolho qual a mesa virtual que eu gostaria que aquela guia ela fosse transferida. Por exemplo, eu posso criar uma mesa virtual chamada Audimed, que são guias que têm que passar pela auditoria médica. Audi-Enfial, guias que têm que passar pela auditoria de enfermagem. Então, como é o conceito da maioria esmagadora das operadoras? A guia ela chega para a operadora, ela nesse primeiro momento ela vai estar em aberto ou ainda não autorizada, ela caiu em análise ou por um erro técnico ou por decisão deliberada da operadora, e um colaborador analisa se toda a documentação está ok, se aquele procedimento, ele, além de ser um nível maior, ele tem algum erro técnico, e ele transfere essa guia para o médico auditor, para a auditoria de enfermagem, para o jurídico, para a equipe de OPME, seja quantas mesas eu queira criar dentro da minha estrutura. Com isso, em qualquer lugar do globo onde o médico auditor esteja e tem acesso ao sistema, já que o sistema é web, ele pode receber essas guias, fazer a sua análise e conceder a liberação ou a recusa diante dos parâmetros colocados no sistema e análise feita por aquela equipe. Então, perceba que a gente, ao invés de ter papéis ou ter controles operacionais físicos, a gente pode fazer toda essa distribuição eletrônica. O sistema ele vai controlar o SLA, porque nós temos tempo máximo para poder realizar todo esse evento, toda essa a tomada de decisão, tá? E basta ter uma equipe técnica que receba essa primeira camada, que faça a interação com o prestador, até porque muitas vezes eu preciso me comunicar com o prestador através das ferramentas de chat, tá? Então, através da própria solução, a gente consegue fazer isso, e com isso a gente eletronicamente está controlando todo o universo de guias que estão caindo para a nossa operadora e, principal, a gente tem o controle, como os dados estão dentro do sistema, a respeito dos riscos de perda de prazo e que pode impactar em uma reclamação, uma NIP, um processo de ouvidoria ou até mesmo uma intervenção lá da Agência Nacional de Saúde, tá? Então, perceba que a gente tem desde um controle básico, carência, obrigação, isso é commodity, controlar a carência, controlar a inadimplência, controlar se o prestador está ativo, se ele está apto a ser atendido daquele prestador, até mesmo para aqueles fluxos operacionais de guias que estão parados na operadora, a gente ter essa ação de transferência eletrônica e poder fazer esse comando de eu funcionário, transfiro o médico auditor, o médico auditor dá o parecer dele, ele transfere para uma outra pessoa que quer analisar, ou ele mesmo audita e libera aquela autorização, e o beneficiário recebe automaticamente via SMS ou via e-mail. Então, os nossos clientes hoje da NV já têm isso disponível. Só que é insistentemente uma obrigação da NV procurar sempre inovar e melhorar esses processos. E sobre essas melhorias e evoluções é que a nossa amiga Kelly quer bater um papinho com vocês a respeito de tudo que vocês viram a respeito do processo de mesa virtual e auditoria eletrônica, só que ao invés de uma ação humana, a gente utilizar uma plataforma da NV fantástica chamada Flow. Muito bom, Anderson. Excelente exemplo aí do que a gente pode agregar com uma outra solução para melhorar ainda mais isso que nós vimos aqui na prática, né? Vocês viram aí que na demonstração do Anderson, ele tem as ações humanas, né? Que é fazer ali o encaminhamento daquela guia para a mesa, né? Dependendo do nível ali, ele vai encaminhar
para determinado auditor, se é auditor de enfermagem, se é auditor médico, né? Então, existem vários cliques, né, que tem que ser feitos ali na plataforma para que aquele processo, vamos chamar assim, né, de autorizações de guias aconteçam. Então, gente, quando a gente olha para um cenário como esse e a gente conhece o flow, que eu vou falar um pouco sobre ele para vocês, a gente identifica que a gente pode sempre melhorar, né? A gente tem que estar sempre de olho nos nossos processos e buscando ciclos de melhorias. Muito melhor se eu puder usar o apoio da tecnologia para rodar esses ciclos de melhoria. Então, no começo do ano passado, nós lançamos aí o Flow, traduzindo a ideia aí de fluxos, workflows, né? Nós falamos muito numa gestão por processos e uma gestão que venha descomplicar, né? E aí trazer para vocês possibilidades de automação, eliminando essas ações humanas e que vão ficar muito mais horizontais em relação a um processo. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é que o Flow faz, né? É um sistema que ele pode fazer as integrações por meio de APIs, né? Auxiliando essa execução destes processos. Então, o primeiro ponto que a gente tem ali, ó, é o start automático ou manual dos fluxos. O que significa isso, gente? Eu vou modelar um processo, eu vou desenhar este processo, e eu tenho a possibilidade de iniciar uma atividade a partir de uma informação que tem no sistema. Então, o Anderson disse que quando eu tenho nível 4, esse é o caminho que tem que seguir. Então, eu posso pegar essa informação no sistema e já definir um caminho automaticamente do que tem que ser feito, né? Hoje eu dependo de ações humanas ali que estão dizendo para onde vai. O Flow pode fazer isso automaticamente, iniciar um fluxo a partir de uma informação que vem no sistema. Isso vai fazer com que as atividades, né, elas sejam direcionadas. Então, agora vai para o auditor de enfermagem, agora vai para o auditor médico, agora vai para a mesa virtual X. Então, eu estou dando direcionamento do que tem que ser feito a partir daquela informação. Abertura de formulários. Em determinadas etapas do processo, eu posso ter ali um formulário que eu personalizei com alguma informação que eu preciso. Então, eu posso ter um formulário onde eu vou adicionar algum anexo, eu posso ter um formulário com as informações ou com as regras que eu vou criar em relação àquele processo, né? Então, junto com o Flow, a gente tem um editor que permite substituir todos os papéis, que são chamados de formulários na instituição, por telas do sistema. Então, isso vai ficar muito mais fácil. Se em determinada etapa desse fluxo eu precisar abrir uma tela do software, por exemplo, olha, agora está com o auditor médico. O que é que o auditor médico tem que fazer? Ele tem que entrar nessa tela do Sou Operadora e dar um ok aqui, ó, de aprovação. Então, gente, naquela atividade daquele processo, abrir a tela do sistema. Né? Então, ele faz essa interação com as telas do sistema para que a gente tenha o processo definido do começo ao fim e as pessoas saibam exatamente onde é que isso está, onde é que esse processo está, tá? Então, aqui são algumas funcionalidades aí que o Flow vai permitir para que a gente possa melhorar cada vez mais os processos que a gente tem nos nossos sistemas, tá? Então, vamos mostrar um pouquinho aí o que a gente trouxe de ideia para vocês em relação à utilização do Flow, com base neste processo, né, nessas informações que o Anderson trouxe, que acontece na MV Operadora. Vejam lá, nós temos atividades. O que são essas atividades? São ações que eu quero ver. Então, por exemplo, quantas guias eu tenho a vencer, né? Porque eu defini um fluxo onde ele está mostrando ali que existem essas informações. Então, eu posso clicar ali e ele vai me mostrar quantas guias eu tenho a vencer. Opa, eu criei no Flow uma regra de autorizadores, né? Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou dizendo qual é
a forma que eu quero que o Flow leia estas informações na MV operadora. Então, por especialidade, então, quando for a especialidade X, o que é que tem que ser feito? Ah, quando for por nível, o que é que tem que ser feito? Né? Então, se ali for nível 4, ele vai mandar para a mesa virtual, né, para o auditor médico. Então, vejam que lá embaixo tem uma outra condição. Então, aqui, gente, nessa regra na verdade, aí, né, a gente fala que é a questão das informações da guia, né? A gente vai colocar as condições, os gatilhos do que eu quero que o sistema faça a partir daquela informação. Então, nós criamos essa regra. E aí, o sistema vai fazer isso automaticamente, sem precisar que eu vá lá e defina o caminho via sistema. Aqui ele já está lendo. Isso vai fazer com que os SLAs que a gente tem lá, de cada procedimento, passe a ser cumprido. Né? E se não estiver sendo cumprido, ele vai estar monitorando e mostrando isso, porque ele está levando as pendências para onde tem que ser direcionadas, tá? Eu vou abrir aqui para o Anderson também poder explanar um pouquinho sobre essa regra, né? Para que fique até mais claro para vocês outros exemplos, né? A ideia é sempre a gente um complementar o outro aqui para ficar mais claro em relação à realidade de vocês. Kelly, eu só achei assim, muito feliz o exemplo que você acabou colocando em tela, porque é um momento que a gente está passando, né? A ANS ela soltou um novo, um adendo, vamos colocar assim, no rol, justamente a respeito dos procedimentos referentes à questão da Covid, dos exames de Covid. E existe uma diretriz de utilização que precisa ter um laudo médico, ou seja, são eventos que a gente já sabe, ele não vai ser autorizado automaticamente, dependendo do perfil da nossa operadora, tá? Então, perceba que o sistema não está levando nada em consideração. Ele não olhou a especialidade, ele não olhou o tipo de guia, não olhou nada. Eu só falei para o sistema, amigo, se o procedimento é o procedimento 40, 31, 46, 18, ele já deve automaticamente, lá no final, tem abreviatura, ele já deve ser transferido automaticamente para a mesa virtual da auditoria de enfermagem. Aquilo que eu falei, que nós temos hoje esse poder de já deixar para o colaborador tudo prontinho e ele faça a transferência, aqui ele acabou de falar, Anderson, eu posso melhorar aquilo que você faz, que é automatizar. Imagina que eu não tenha plantão de madrugada, ou o plantão não seja para guias eletivas, e essa guia, esse guia chegou às 4h30 da manhã, de forma eletiva, o laboratório abre mais cedo agora, entendeu? Então, ao invés de esperar alguém chegar às 8 para transferir, não. Ele já é transferido automaticamente lá para a fila da médica auditora, desculpa, da auditoria de enfermagem, nesse exemplo em tela, tá? Para que quando ela chegue, ela já sabe quais são os eventos que foram transferidos para ela. Ainda na tela, perceba que eu poderia colocar, por exemplo, todas as guias de internação, eles já são transferidos para o médico auditor, independentemente da situação. Ou eu poderia dizer, todos os procedimentos, desculpa, todas as guias cuja especialidade seja X e o valor do procedimento seja a partir de R$300, vai cair para uma outra mesa. Então, eu vou definindo situações em que eu vou fazendo essa transferência. E lembra que eu falei que uma das razões da guia parar em análise são erros técnicos? Então, eu tenho uma guia lá dentro, que ela é, por exemplo, uma guia de internação que tem um valor acima de R$500, mas ela tem um erro técnico, que no nosso sistema chama 9025, beneficiário em carência. Para que eu vou transferir para o médico auditor se o beneficiário ele não está elegível para isso? Tá? Então, eu posso tomar a decisão aqui já de negar a guia automaticamente, ou e antes de passar para o médico auditor, eu quero que o pessoal da área técnica analise isso daqui, porque tem operadoras que não fazem negativo automaticamente para poder fazer uma segunda camada de validação a respeito do processo de carência e por aí vai. Então, acho que é um excelente exemplo que a Kelly colocou justamente dessa automatização de processos, que vai trazer essa segurança, né, Kelly, a respeito dessa transferência automática e o principal, eu não fico preso a uma ação manual ou um controle mental no que diz respeito aos prazos de atendimento, já que a guia ela já está com o médico auditor. Ele já sabe que já está com ele assim que ele chegou e vai ser muito mais célere esse processo de análise dele. Sim, a ideia é essa mesmo, é que a gente possa facilitar, né, esse processo, trazendo automação,
para que a gente tenha também o processo sendo executado da maneira correta. Eu poderia, de repente, encaminhar para um auditor incorreto, né? Olha, é nesse nível e eu encaminhei incorretamente. Então, eu posso olhar para os riscos que existem nesse processo, né? Riscos de ações manual, e mitigar esses riscos colocando o flow integrado à solução para poder fazer essa automação. Então, sempre com esse olhar, gente, de facilitar, esse olhar de automatizar, né, de fazer com que ele já esteja recebendo a informação e já fazendo essa distribuição automaticamente, é que a gente traz a ideia do flow para vocês, né? Este é um exemplo específico das autorizações das guias, mas dentro do sistema vocês vão poder enxergar tantos outros que podem ser traduzidos em formas de fluxos de processos e serem utilizados com o flow, né? Como a gente falou aqui, a gente pegou uma parte, né, um pedacinho ali do que acontece dentro da operadora. A Anderson mostrou todo, vamos dizer assim, todo o fluxo, né, do beneficiário ali, da venda e tudo mais, mas dentro de cada processo desse, existem quantos outros que a gente poderia utilizar o flow fazendo essa automação, né? Quantas ações existem ali manuais acontecendo que o flow pode chegar e falar assim, peraí, vamos lá, isso aqui dá para eu resolver, isso aqui eu posso fazer, né, e facilitar aí no dia a dia de vocês. Então, o Flow é uma solução que vem para descomplicar mesmo os processos, para automatizar. Então, vocês podem enxergar a utilização deles em vários outros processos aí da operadora. Tá? E aí, falando um pouquinho da outra atividade, que é a mesa virtual. O Anderson falou aqui, né, que a gente faz lá a distribuição dessas guias aí por mesas. Então, se eu quero enxergar como está a distribuição dessas guias por mês, eu também tenho aí como tirar essa informação aí do flow, né? Porque a partir do momento em que eu tenho campos ali que eu criei na regra, isso também pode ser transformado em informação para que a gente possa trabalhar em cima dessas informações, tá? Então, mais uma atividade aí que pode ser utilizada com o flow para que eu possa também ter a estatística de como está acontecendo as informações dentro desse processo. Kelly, e algo interessante também que enriquece ainda mais o flow, amigos, é que esse exemplo que a Kelly deu, ela deu uma visão, que seria vê-los de maneira estatística ou estratégica. Mas mais do que isso, inclusive, imagina que eu poderia criar aqui uma chamada de uma tela do sua operadora, ou do sua hospitalar, se for cliente. Então, seja, eu quero permitir que o meu médico auditor, ele clique no botão e ele não só, ele veja de forma estatística quais são as guias que estão transferidas para ele, mas que ele ali mesmo, ele já clique naquela guia e ele faça a análise, o parecer, a contestação ou autorização sem sair do flow, abrindo a tela do sua operadora, não é isso, Kelly? É isso mesmo. Então, exatamente, foi muito bom o Anderson reforçar essa questão, né? Além de eu ver o que eu tenho na mesa, eu também posso executar a ação, né? Então, se neste momento da mesa virtual existe ali a minha tela do Sou Operadora, ele pode abrir, ele vai fazer a autorização ali. Quando ele der o ok, o Flow entende, esse processo já está encerrado, né? Então, eu tenho a opção de ver o que tem e tenho a opção de executar isso. Então, veja que aqui a gente está trazendo a parte estatística, como eu falei, eu estou vendo o que está acontecendo, mas eu também estou executando em cima disso. Então, ali, quando eu entrar, eu já com o meu usuário, ele já tentou tudo o que eu preciso fazer. E a tela que precisa ser aberta naquele momento para eu executar aquela ação. Tá? Então, nós pegamos aqui exemplos aí, como a gente colocou aqui, de atividades que são feitas dentro desse processo e que o Flow pode facilitar muito no dia a dia das operadoras. Perfeito, Kelly. E após tomar essa decisão, só vou voltar aqui para o senhor para mostrar uma coisinha para vocês, tá? Perceba que não só o procedimento ele vai estar autorizado ou negado, dependendo do resultado da análise automatizada que a plataforma vai dar, tá? Como também o sistema, ele automaticamente já vai dar, no momento da autorização, a precificação daquela despesa, já na autorização.
Eu já sei quanto custa para a minha operadora. Eu já sei quanto foi parametrizado para aquele prestador onde o beneficiário vai fazer o procedimento e quanto vai me custar no final. Então, o sistema já vai te dizer qual o valor daquela despesa, essa informação interna, tá? Isso não vai na guia. E quanto eu vou conseguir recuperar de coparticipação. Ô, Anderson, mas espera aí. Existem momentos em que eu autorizo a guia sem dizer aonde a pessoa vai fazer o procedimento. Isso é muito comum, por exemplo, em Unimedes. Não tem problema nenhum. Então, o sistema vai calcular chamado valor médio daquela guia, ou tabela de referência. Quando o prestador ou o cooperado executar aquele procedimento, o sistema atualiza o valor pactuado. Mas isso é informação básica. Nós já temos o valor parametrizado no sistema. Então, por que não fornecê-lo ainda no momento da autorização de guias? Então, é esse conceito que a gente quer trazer para vocês, tá? E é justamente sobre isso que a gente volta para todo aquele assunto que a gente viu. E ao invés de falar simplesmente sobre sinistralidade, a gente quer falar um pouquinho e bater nessa tecla, catequizar sobre previsibilidade. As informações, elas estão acessíveis, elas estão presentes na nossa instituição. Isso pode fazer com que a gente enxergue as nossas despesas assistenciais, que são inevitáveis, mas de uma outra maneira. Tanto para nós nos prepararmos financeiramente, como até mesmo para apoiar a tomada de decisão. Isso daqui são fotografias reais, tá? Isso a gente extraiu ontem, às 11 horas da noite, de 2 clientes, tá? Essa é uma operadora do tipo medicina de grupo, que tem 21.500 vidas. E perceba que ontem foi dia 14 de fevereiro. Ver se eu consigo botar isso aqui. Aqui, tá? 14 de fevereiro de 2022. Até a hora que a gente tirou a fotografia, eles tinham autorizado 846 guias. Só ontem. Isso já é autorizado. Isso não está no Flow, isso não como pendente, isso não está numa mesa virtual. É só o que é autorizado. Aquilo que está pendente, ele não entra nessa conta. Só ontem, eles autorizaram um pouco mais de R$267 mil. Acumulado no mês de fevereiro, 2.633.000. E, óbvio, se o atendimento aconteceu ontem, o prestador ainda não prestou contas, tá? Mas eu já sei agora quanto isso está me custando. Outro exemplo, um operador um pouquinho maior, 80 mil vidas. Mesma coisa, 14 de fevereiro de 2022. Ontem, autorizaram pouco mais de 7.200 guias, quase 1.400.000. Só ontem, estamos falando de autorização, tá? A guia ainda não necessariamente foi realizada, eu posso autorizar agora um evento, isso vai acontecer daqui a 15 dias, mas eu já sei que eu passei esse cheque. Eu amo esse exemplo, até citei com a Kelly durante a organização do evento, que nós, operadora de plano de saúde, muitas vezes nós somos uma família bem grande, o dono da operadora é o cartão de crédito do titular e cada beneficiário tem um cartão de crédito adicional. Então, é como se a minha esposa tivesse um cartão de crédito adicional, a minha sogra, Deus me livre, meu sogro, e aí vai seguindo. Só que, por alguma razão, o meu cartão de crédito ele não me fornece o SMS quando eu faço a compra. E eu não tenho um aplicativo que eu consiga extrair ao longo do mês quanto está sendo gasto. Eu só fico sabendo da despesa quando a despesa fecha, quando a fatura chega na minha casa. Muitas vezes, essa é a nossa realidade. Os beneficiários estão passando cartão por aí e eu só fico sabendo do valor real quando os prestadores começam a cobrar a gente. Não, a gente consegue saber agora já. Óbvio que nem tudo que eu autorizei o beneficiário vai fazer, ainda tem as despesas adicionadas, que eu tenho que falar sobre elas, tá? Mas perceba que eu já consigo ter um norte. E nós temos ferramentas na MV, daqui a pouco eu quero falar sobre elas, tá? Em que elas têm, inclusive, um recurso chamado notificação inteligente. E eu amo esse tipo de recurso. O que é a notificação inteligente? Eu quero ser avisado quando determinada situação acontecer. Vamos para um exemplo simples.
Hoje não é mais dia 14, hoje é dia 25, 24, tá? E, óbvio, se eu sei a quantidade de guias e eu sei o valor, eu sei qual o procedimento, eu sei aonde o beneficiário fez e por aí vai. E o nosso diretor ele pede o seguinte: eu gostaria de ser avisado quando a gente tivesse R$ 250 mil em autorizações ao longo do mês de ressonâncias magnéticas. Quais partes do corpo? Não importa. Se for ressonância, R$ 250 mil eu gostaria de ser avisado. E quando chegar nesse valor, o notificador ele vai avisar, e-mail, push no celular, seja lá o que for, e perceba que eu posso tomar uma decisão. Olha o flow novamente. Toda guia que for do tipo, os eventos que forem do tipo ressonância magnética, a guia ela vai ser transferida para uma mesa chamada pendência para o mês seguinte. Nós temos prazo para a INS. E vamos começar a brincar com esse prazo. Já estourei meu orçamento de ressonâncias. E eu deixo para autorizar no dia 1º do mês seguinte, e com isso eu ganho fôlego financeiro para esse tipo de situação. Estou dando apenas um exemplo. Eu podia estar monitorando um determinado prestador. Eu podia estar monitorando um cliente empresarial que eu acho que vai cancelar o plano. Eu quero controlar de maneira mais próxima esse tipo de situação. E as informações estão disponíveis. A gente apenas, muitas vezes, os dados estão disponíveis. A gente, às vezes, apenas não está transformando aquele dado em informação. Tá? Então, percebeu? A gente tem isso daqui, só que isso é fantástico, mas ele ainda está um pouco estático, porque eu não consigo ter muita maleabilidade dessa informação, apesar de ser uma ferramenta excelente. E aí é que entra de novo a minha amiga Kelly para mostrar como a gente pode potencializar ainda mais o uso dessa informação que a gente acabou de mostrar. Muito bom. Gente, a gente tem aí uma visão, né, de que dentro do sistema do MV Operadora, por exemplo, existe ali vamos chamar um relatório, uma estatística daquela informação. Mas vejam que é algo muito simples, né? Que já é um grande passo, né, dentro do conceito de previsibilidade, como o Anderson colocou. Por quê? Muitos não têm isso, não conseguem saber, não conseguem ter essa previsão. Então, existe essa informação lá. Ok, só que eu acesso o sistema para ter essa informação, então eu entro nesse sistema para ter informação. Vamos melhorar esse cenário, né? Como a gente falou desde o começo, vamos rodar um ciclo de melhoria e entender qual outra solução eu posso integrar para que isso seja ainda mais claro, para que isso esteja ali como uma gestão à vista mesmo. Quando a gente fala de gestão à vista, nós estamos falando de uma solução da MV, que é o painel de indicadores. O que esse painel vai permitir? Ele vai permitir que eu possa projetar as informações em televisores, por exemplo, e ter esses televisores nos setores, na sala, na diretoria, na presidência, enfim, para estar acompanhando esses números em tempo real. Então, olha que interessante. O que é que eu quero enxergar daquele processo e que é importante? O painel ele é muito utilizado no nível tático operacional, né? Porque ele está emitindo o que o Anderson colocou lá, os alertas, né? Que são as notificações inteligentes. Esses alertas podem ser alertas sonoros. Então, quando chegar neste parâmetro aqui, eu quero ouvir uma música, eu quero ouvir uma salva de palmas, eu quero ouvir uma gravação de voz dizendo o que está acontecendo. Eu quero enviar um relatório para a pessoa responsável por esse indicador, para que ela tome uma ação, né? Então, gente, a gente está colocando assim, ó, de frente para essas pessoas, para que elas possam ver aquela informação e tomar a medida do que tem que ser feito. Kelly, mas você falou que lá no Flow também tem essas informações, tem? E o Flow, inclusive, ele pode estar colocando a próxima tarefa para ser executada, né? E aqui a gente tem visualmente a informação muito mais, vamos dizer assim, ela vai chamar muito mais a atenção, né? Então, eu sei que, olha, na minha mesa tem essa quantidade de guias para ser autorizadas, né? Então, eu posso ter isso de uma forma muito mais fácil. Eu posso ter o painel via aplicativo, então no meu aplicativo, quando aquele parâmetro que eu coloquei lá como alerta, ele vai emitir um push. E eu estou tomando ações
para conseguir fazer com que esses SLAs, esses acordos, como o Anderson colocou aí, que são da ANS, que são por tipo de guia, eles possam ser cumpridos, né? Que é o que a gente quer fazer. Se existe regra, a gente quer cumprir essas regras. Então, vejam aqui que a gente criou aí de forma fictícia, né? Um painel de indicadores mostrando quantas guias a gente tem ali e foram emitidas, né? Então, guias emitidas, 9.589. Guias autorizadas, 9.274. Não autorizadas, 205. E ali a gente tem as guias canceladas, 35. Kelly, mas eu queria enxergar a classificação dessas guias que não foram autorizadas. E aí ele tem ali do lado, né, trazendo as informações ali em relação ao que está em cotação com suprimentos, informações gerais, parecer médico, né? Claro que aqui a gente foi colocando de forma fictícia, mas que eu tenho um desdobramento dessas guias que não estão aí, por exemplo, autorizadas, tá? E aí a gente vai criando visões, né? Podem ter outras visões aí relacionadas a essa distribuição dessas guias aí em relação às mesas virtuais, tá? Então, essa outra, por exemplo, ela vai mostrar assim, ó, pra gente, destas guias, quantas guias foram autorizadas, né? Ao longo dos dias aí, a quantidade e o valor. Esse relatório é o relatório do Anderson, né? Então, ele está mostrando aqui que ele tem esta informação, mas o desdobramento desta informação nós fizemos onde? Nós fizemos no painel, né? Então, eu trouxe para ele, olha, Anderson, destas guias, em caráter eletiva, nós temos 463. Em urgência e emergência, 260. E por tipo de guia, olha, nós temos 125 de quimioterapia. Então, a informação que ele tinha no Sou Operadora, vocês lembram, né? Que era o que ele ia faturar ali por dia e ponto. Mas, gente, só com esta informação, o que eu faço, né? Ou o que eu posso desdobrar desta informação para poder tomar a decisão? E aí, este painel permite que o próprio profissional aí de TI da instituição de vocês criem visões que tragam um desdobramento disso. Então, nós vimos aqui por mesa, nós vimos aqui por caráter, nós vimos aqui por tipo, né? Quais outras a gente quer ver? Eu quero ver ali outras informações além dessas. Vamos criar mais uma portlet aqui nesse painel, trazendo essa informação. Vamos colocar um alerta, vamos colocar uma notificação, né? Então, em tempo real, ele está mostrando essas informações ali para que a gente possa ter as tomadas de decisão, tá? Então, é só um exemplo aí, né, da utilização do painel, no desdobramento da informação, que a gente sabe que muitas vezes o relatório ou a estatística que tem no sistema, ela não é suficiente para uma tomada de decisão, e eu posso integrar o painel e desdobrar. Os dados, como o Anderson colocou, os dados estão no sistema. Eu tenho os campos, eu tenho os dados, o que eu preciso fazer? Transformar esses dados em informações para que eu possa tomar decisão pautada em dados. Nós não trabalhamos com achismo, né? Nós vamos trabalhar pautados aí nos dados que existem no sistema. Então, eles precisam estar coerentes, obviamente, né? Para que eu possa tomar essa decisão. Então, aqui é um exemplo da utilização do painel aprimorando a visão daquilo que já existe dentro do sistema da operadora. É isso, Anderson? Perfeito, Kelly. Nada a acrescentar, foi magnífico, ou seja, no finalzinho que ele resumiu perfeitamente, os dados estão à disposição. E eles podem ser aprimorados ou apresentados da maneira que mais agradar a sua instituição. Unimed, imagina poder mostrar aqui, através de uma visão dessa, o que é guia local, o que é guia intercâmbio. A minha operadora tem unidade própria, eu mostrar o que é rede própria e o que é rede externa, quanto está me custando, e por aí vai, tá? Lembra esse gráfico de novo? Por que eu voltei para ele, tá? Porque apesar de ele ser maravilhoso, eu ser apaixonado por ele ser uma bússola maravilhosa de tomada de decisão, ele só busca a autorização, ele vai buscar no momento da autorização. Só que a gente sabe que nem todo custo já está lançado no momento da autorização. Quando eu libero uma guia para o beneficiário meu de uma endoscopia, o Normonide eu não lanço na guia.
A não ser que esteja de pacote, eu lanço o pacote. Mas se eu lançar só o procedimento, ainda vai ter endoscopia, vai ter odomonide, vai ter a taxa de repouso. Quando a gente autoriza uma cirurgia, uma internação, vai ter toda a parte de honorários dos médicos, a parte de diárias, taxas e por aí vai, tá? Apesar de ser muito proveitoso este número apresentado, ele pode ser agora finalmente coroado por uma outra aplicação da MV, a última que nós queremos falar, que é a nossa solução de BI. Né, Kelly? É isso mesmo. Quando a gente fala em previsibilidade, né, que foi a palavra utilizada aqui no nosso bate-papo, a gente precisa aprofundar, né, que a gente chama aí no BI de granularidade da informação. Eu preciso chegar no menor grão dessa informação para eu ter ali as minhas tomadas de decisões muito mais assertivas. Como que eu faço isso? Né? Então, a gente viu lá o quanto está sendo faturado ali por dia e como o Anderson colocou, olha, ao final ainda podem existir outros lançamentos, né? Vamos pensar em um procedimento que eu vá fazer e que por algum motivo eu tive uma complicação, aquilo gerou outros exames, né? E eu tive um outro desfecho naquela realidade. O que a gente consegue fazer com BI diferente do painel de indicadores? Painel de indicadores é uma gestão à vista em tempo real. Nós temos um BI que ele traz a carga para a gente D-1, com as informações de séries históricas, né? Isso é muito importante, gente. Então, se eu tenho série histórica, se eu tenho informação ali, eu vou conseguir minimamente ter a média daquele cenário. Então, se for para esse tipo de procedimento, para o gênero feminino, a média nesse faturamento aqui é de X. Então, eu tenho uma previsão do que pode acontecer. Eu não estou totalmente, vamos dizer assim, às cegas, né? Eu estou usando um BI para buscar séries históricas, informações ali, que vão me trazer uma previsão, né? Pelo menos uma média, inclusive, do que é aquele desfecho. Então, nós passamos aqui 2 imagens para vocês, ali estava mostrando a quantidade de guias autorizadas, guias não autorizadas, aqui ele está trazendo o percentual de autorização por guia e por gênero, por faixa etária. Gente, são informações que eu vou ter ao longo dos anos, ao longo dos meses, e que eu posso mergulhar nessa informação para conseguir prever um desfecho que pode ter em relação àquele cenário. Então, o BI, ele é uma solução muito utilizada, principalmente, né, no nível estratégico da operadora. Nós temos um BI todo mapeado da nossa solução Sou Operadora, que vai facilitar todas essas visões para vocês. Né? O que é importante a gente enxergar na parte de autorizações de guias? O que é importante a gente enxergar em relação à sinistralidade? E sempre buscando o que aconteceu, né? E prevendo aí o que pode acontecer em relação àquele cenário que está sendo estudado. Então, um pouquinho de BI para que vocês possam aí ter esse conhecimento de que nós, enquanto MV, somos muito preocupados, né, em relação à gestão, a nossa unidade, principalmente, né, o nosso time de especialistas de BI, o time que trabalha com o painel e outras soluções, o Flow, estão sempre preocupados em oferecer aos nossos clientes as soluções que integram e agregam e aprimoram cada vez mais os processos. Então, o BI, ele tem aí essa função diferente do painel, né? Eu acho que é muito importante. Muitos clientes às vezes nos perguntam, né? Ah, se eu tiver o BI, eu substituo o painel? Não. O painel, gente, ele está ali, ó, dia a dia, ele está no nível tático operacional, o BI está sendo muito utilizado na estratégia, na consolidação de dados ao longo do tempo, tá? Então, são soluções que vão melhorar cada vez mais aquilo que a gente tem de dados dentro do sistema. Eu estou transformando, como eu falei aqui para vocês, em informações. Perfeito, Kelly. Para encerrar, só trazendo um exemplo, tá? Tudo que ele falou. Imagina que eu tenho um procedimento 31, 30, 90, 54, parto cesárea. Então, é o que ele falou, eu já tenho o dado histórico disso dentro do sistema. Então, apesar da autorização, aqui vai aparecer apenas o valor do primeiro honorário, 31, 30, 54, no BI, ele já consegue dar uma estimativa de história média, tá? De valor histórico, desculpa,
da média daquele procedimento, quanto custa para a operadora, e fazer uma projeção. Olha, tem 19 milhões, mas historicamente, pelo tudo que está lançado, no final vai dar 31, tá? Porque essa é a história média. Trazendo para o nosso dia a dia, a gente sempre fala, quando fala de previsibilidade assistencial, eu sei quanto eu recebo de salário, eu sei quanto a minha esposa recebe de salário. E se a gente passar o nosso cartão de crédito, isso, obviamente, com as nossas outras despesas, não pode superar o nosso salário. Vai ter uma hora que a gente vai ter que parar de utilizar o nosso cartão. Então, na medida do possível, a gente fornecer essa informação. E tem eventos que, sim, dá para prever por histórico médio, tá? Na minha casa, eu não sei quanto vai dar a conta de energia, mas historicamente, pelo meu uso, eu sei um valor estimado disso daqui. E é esse convite que a gente faz para essa visão, tá? Eu sou Anderson Mota, comigo. Tive o privilégio de ter a companhia, a parceria da Kelly Dias. Nós somos da MV e agradecemos muito a oportunidade de dividir com vocês um pouquinho do que a MV tem procurado fazer pelos nossos clientes, pelo mercado e pela transformação digital da saúde no que diz respeito o tratamento dos dados para uma gestão melhor das instituições no que diz respeito à análise e aprimoramento das suas informações. Kelly, mais uma vez, obrigado pela parceria. Sinta-se à vontade para encerrar o nosso evento. Muito bom, acho que a gente traduziu aqui um pouquinho aí das necessidades que existem dentro das operadoras, falamos de soluções que podem agregar, então espero que tenha ficado claro para vocês, né, do potencial de todas as soluções que a MV vem desenvolvendo e vem trazendo aí rumo à transformação digital. Então, a gente teve esse trabalho aí de pensar um pouquinho no processo, de trazer o exemplo da utilização do Flow, da utilização do painel, né, para que vocês possam colocar em prática na instituição de vocês. Quero agradecer imensamente quem ficou com a gente até agora, que participou aqui com a gente, né? O Anderson deixou aí na tela os nossos e-mails. Fiquem à vontade para interagir com a gente, pedir uma apresentação com muito mais detalhe, né? Aqui a gente fez aí um overview, um spoiler mesmo de como utilizar a solução, mas nós, como gerentes de produtos, estamos à disposição para apresentar na íntegra as nossas soluções para vocês. Um excelente dia e nos vemos no próximo evento. Até mais. Tchau.